Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 37 A Última Batalha, Parte 6 Matrim Calton, seu idiota! Você ainda está vivo! Mat olhou para Davron Basheri, que cavalgava ao seu lado na escuridão do início da noite. Mat havia se deslocado com a guarda da Vigília da Morte para a retaguarda das linhas andoranas que lutavam no rio. Basheri estava acompanhado pela esposa e por uma guarda de Saldeus. A julgar pelo sangue em suas roupas, ela já tinha visto muita luta. Sim, estou vivo, disse Mat. Normalmente sou muito bom em me manter vivo. Só falhei uma vez, que eu me lembre, e isso mal conta. O que você está fazendo aqui? Você não está. Eles mexem na minha mente, disse Basheri, franzindo a testa. É isso mesmo, cara. Deira e eu conversamos sobre isso. Eu não vou liderar, mas por que isso me impediria de matar alguns Trollocs? Mat assentiu. Com a queda de Tenobia, este homem tornará-se rei de Saldaia, mas, até então, recusará a coroa. A corrupção em sua mente o abalava. Tudo o que dissera fora que Saldaia lutava ao lado de Malquier e que as tropas se voltassem para Lã. O trono seria resolvido se todos sobrevivessem à última batalha. O que aconteceu com você? Perguntou Basheri. Ouvi dizer que o posto de comando caiu. Mat assentiu. Os Seanchan nos abandonaram. Sangue e cinzas, gritou Basheri. Como se isso não bastasse. Malditos cães Seanchan. Os guardas da Vigília da Morte que cercavam Mat não responderam. As forças de Elaine resistiram à margem do rio, por pouco, mas os Trollocs o cercavam lentamente rio acima. As linhas de Elaine resistiram apenas graças à tenacidade e ao treinamento cuidadoso. Cada enorme quadrado de homens empunhava lanças, eriçadas como um ouriço. Essas formações poderiam ser separadas se Demandred as separasse da maneira correta. Mat empregou suas próprias investidas de cavalaria, incluindo a cavalaria andorana e a banda, tentando impedir que os Trollocs penetrassem nos quadrados de pique ou cercassem Elaine. O ritmo da batalha pulsava sob as pontas dos dedos de Mat. Ele sentia o que Demandred estava fazendo. Para qualquer outra pessoa, o fim da batalha provavelmente parecia uma questão simples agora. Atacar com força, romper as formações de piques, romper as defesas de Mat. Era muito mais sutil. Os fronteiriços de Lã haviam terminado de esmagar os Trollocs rio acima e precisavam de ordens. Ótimo! Mat precisava daqueles homens para o próximo passo de seu plano. 3 das enormes formações de piques estavam fraquejando, mas se ele pudesse colocar 1 ou 2 canalizadores em cada centro, poderia apoiá-las. A luz abrigaria quem quer que tivesse distraído Demandred. Os ataques dos renegados haviam destruído formações de piques inteiras. Demandred não precisava matar cada homem individualmente, bastava lançar ataques do poder único para destruir o quadrado. Isso permitiu que os Trollocs o subjugassem. Basheri, disse Mat, por favor, me diga que alguém ouviu falar de sua filha. Ninguém fez isso, disse Deira. Sinto muito. Cinzas sangrentas, pensou Mat. Pobre Perrin. Coitado dele. Como ele ia fazer isso sem a trombeta? Leve. Ele não tinha certeza se conseguiria fazer isso com a porcaria da trombeta. Vão, gritou Mat enquanto cavalgavam. Vão até Lã, ele está rio acima. Digam a ele para atacar aqueles Trollocs que tentam contornar o flanco direito dos Andorianos. E digam a ele que terei outras ordens para ele em breve. Mas eu... Não me importa se você foi tocado pela sombra, disse Mat. Todo homem já teve os dedos do tenebroso no coração, e essa é a pura verdade. Você pode lutar contra isso. Agora vá até Lã e diga a ele o que precisa ser feito. Basheri se enrijeceu a princípio, então, estranhamente, abriu um largo sorriso sob os bigodes caídos. Malditos Saldianos! Eles gostavam de ser repreendidos. As palavras de Mat pareceram lhe dar ânimo, e ele saiu galopando, com a esposa ao seu lado. Ela lançou um olhar carinhoso para Mat, o que o deixou desconfortável. Agora, ele precisava de um exército. E de um portal. Ele precisava de um portal sangrento. Tolo, pensou ele. Ele havia mandado a Damane embora. Não poderia ter ficado com uma ao menos. Embora elas fizessem sua pele arrepiar como se estivesse coberta de aranhas. Mat parou Pips,
e os guardas da Vigília da Morte pararam com ele. Alguns deles acenderam tochas. Eles certamente haviam levado a surra que queriam, juntando-se a Matt na luta contra os Charas. Mas pareciam ansiosos por mais. Ali, pensou Matt, conduzindo Pips em direção a uma força de tropas ao sul das formações de lanças de Elaine. Os jurados pelo dragão. Antes que os Seanchan deixassem Dashar Kenobi, Matt havia enviado este exército para reforçar as tropas de Elaine. Ele ainda não sabia o que fazer com eles. Não estava no campo quando se reuniram, mas ouvirá relatos. Pessoas de todas as patentes e posições, de todas as nacionalidades, que se uniram para lutar na última batalha, sem se importar com lealdades ou fronteiras nacionais. Rand quebrou todos os votos e todos os outros laços. Matt cavalgou a trote rápido, os guardas da Vigília da Morte correndo para acompanhá-los, contornando a retaguarda das linhas andoranas. Leves, as linhas estavam se curvando. Aquilo era ruim. Bem, ele tinha feito sua aposta. Agora só lhe restava cavalgar a batalha sangrenta e torcer para que ela não se curvasse demais. Enquanto galopava em direção aos jurados do dragão, ouviu algo incongruente. Cantando. Matt parou. Ogier havia sido pego lutando contra os Trollocs e havia atravessado o leito seco do rio para ajudar a lutar no flanco esquerdo de Elaine, em frente aos pântanos, para impedir que os Trollocs viessem por ali. Eles se mantiveram firmes ali, imóveis como carvalhos diante de uma enchente, golpeando com machados enquanto cantavam. Trollocs jaziam em pilhas ao redor deles. Loial! Gritou Matt, levantando-se nos estribos. Loial! Um dos Ogier recuou da luta e se virou. Matt foi pego de surpresa. Seu amigo, normalmente calmo, tinha as orelhas baixas, os dentes cerrados de raiva e um machado ensanguentado nos dedos. Luz, mas aquela expressão incendiou o corpo de Matt. Ele preferia encarar 10 homens que pensavam que ele estava trapaceando do que lutar contra um único Ogier furioso. Loial gritou algo para os outros e então se juntou a eles na luta. Eles continuaram a atacar os Trollocs próximos, abatendo-os. Trollocs e Ogier eram quase do mesmo tamanho, mas o Ogier de alguma forma parecia mais alto que os proles das sombras. Eles não lutavam como soldados, mas como lenhadores derrubando árvores. Golpeavam para um lado, depois para o outro, quebrando os Trollocs. Mas Matt sabia que Ogier odiava derrubar árvores, enquanto eles pareciam adorar derrubar Trollocs. O Ogier quebrou o punho Trolloc contra o qual lutavam, fazendo-os fugir. Os soldados de Elaine avançaram e bloquearam o restante do exército Trolloc, e as centenas de Ogier recuaram para Matt. Entre eles, Matt notou, havia mais do que alguns Ogier Seanchan, os jardineiros. Ele não havia ordenado isso. Os dois grupos lutaram juntos, mas mal pareciam se olhar agora. Todos os Ogier, homens e mulheres, tinham inúmeros cortes nos braços e pernas. Não usavam armadura, mas muitos dos cortes pareciam triviais, como se sua pele tivesse a resistência de uma casca de árvore. Loial caminhou até Matt e os guardas da Vigília da Morte, erguendo o machado até o ombro. As calças de Loial estavam escuras até as coxas, como se ele tivesse mergulhado em vinho. Matt, disse Loial, respirando fundo. Fizemos o que você pediu, lutando aqui. Nenhum Trolloc nos ultrapassou. Você se saiu bem, Loial, disse Matt. Obrigado. Ele esperou por uma resposta. Algo longo e ansioso, sem dúvida. Loial ficou respirando fundo, com pulmões capazes de conter ar suficiente para encher uma sala. Sem palavras. Os outros que o acompanhavam, embora muitos fossem mais velhos que Loial, também não disseram nada. Alguns ergueram tochas. O brilho do sol havia desaparecido no horizonte. A noite caía sobre eles. Quieto, Ogier. Isso sim era estranho. Ogier em guerra, no entanto, não era algo que Matt já tivesse visto. Ele não tinha nenhuma lembrança disso nas memórias que não eram suas. Preciso de você, disse Matt. Temos que reverter essa batalha ou estaremos acabados. Vamos. O trombeteiro comanda, berrou Loial. Machados ao alto. Matt estremeceu. Se algum dia precisasse que alguém gritasse uma mensagem de Caemmin para Cairhien, sabia quem pedir. Só que eles provavelmente ouviriam lá de cima, na praga, também. Ele pôs Pips em movimento, com Ogier se aproximando dele e dos guardas da Vigilância da Morte. O Ogier não teve dificuldade em acompanhá-lo. Honrado, disse Cared, eu e os meus fomos ordenados a morrer na linha de frente. Estou trabalhando nisso, Cared. Por favor, mantenha a espada longe da própria barriga por enquanto. A expressão do homem escureceu, mas ele se conteve.
Ela não quer que você morra de verdade, sabia? Disse Mate. Ele não podia dizer mais nada sem revelar o plano para trazê-la de volta. Se minha morte servir à Imperatriz, que ela viva para sempre, então eu a entrego de bom grado. Você é completamente maluca, Cared, disse Mate. Infelizmente, eu também. Você está em boa companhia. Você aí. Quem lhe dera esta força? Eles chegaram às últimas fileiras, onde estavam as reservas dos jurados do dragão, os feridos e aqueles que descansavam do tempo que passaram nas primeiras fileiras. Meu senhor, disse um dos batedores. Essa é Lady Tina. Vá buscá-la, disse Mate. Os dados continuavam a chacoalhar em sua cabeça. Ele também sentiu um puxão do norte, um puxão, como se fios em volta do seu peito o estivessem puxando. Agora não, Randy, pensou ele. Estou muito ocupado. Nenhuma cor se formou, apenas escuridão. Escuro como o coração de um Mirdraal. O puxão ficou mais forte. Mate descartou a visão. Não. Agora. Ele tinha trabalho a fazer ali. Ele tinha um plano. Luz, deixe acontecer. Tina revelou-se uma moça bonita, mais jovem do que ele esperava, alta e forte. Usava seus longos cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, embora alguns cachos parecessem querer se soltar aqui e ali. Usava calções e já tinha visto algumas lutas, a julgar pela espada em seu quadril e pelo sangue escuro de Trolloc em suas mangas. Ela cavalgou até ele, examinando-o de cima a baixo com olhos perspicazes. Finalmente se lembrou de nós, não é, Lord Calton? Sim, ela definitivamente o lembrava de Nynaeve. Mate olhou para as colinas. O tiroteio entre Aes Sedai e Sharans lá em cima tinha se tornado caótico. É melhor você vencer, Egwene. Conto com você. Seu exército, disse Mate, olhando para Tina. Disseram-me que alguma Aes Sedai se juntou a vocês. Alguns sim, disse ela, cautelosa. Você é um deles. Não estou. Não exatamente. Não exatamente. O que você quer dizer com isso? Olha, mulher, eu preciso de um portal. Se não tivermos um, esta batalha pode estar perdida. Por favor, me diga que temos alguns canalizadores aqui que podem me enviar para onde eu preciso ir. Tina contraiu os lábios. Não estou tentando irritá-lo, Lord Calton. Velhos hábitos criam cordas fortes, e aprendi a não falar sobre certas coisas. Eu mesma fui expulsa da Torre Branca por razões complicadas. Sinto muito, mas não conheço a trama para viajar. Sei com certeza que a maioria dos que se juntaram a nós são fracos demais para essa trama. Requer uma grande dose do poder único, além da capacidade de muitos que... Eu posso fazer uma. Uma mulher de vestido vermelho levantou-se das fileiras de feridos, onde aparentemente estivera se curando. Era magra e ossuda, com uma expressão azeda no rosto, mas Mate ficou tão feliz em vê-la que poderia tê-la beijado. Como beijar cacos de vidro, teria sido. Ele teria feito isso de qualquer maneira. Teslin, gritou ele. O que você está fazendo aqui? Lutando na última batalha, eu acho, disse ela, limpando as mãos. Não estamos todos. Mas os jurados do dragão, perguntou Mate. Não achei a Torre Branca um lugar confortável quando retornei, disse ela. Ela havia mudado. Aproveitei a oportunidade aqui, pois essa necessidade superava qualquer outra. Agora, você quer um portal? Qual o tamanho? Grande o suficiente para mover o máximo possível dessas tropas, os jurados pelo dragão, os Ogier e esta bandeira de cavalaria do bando da Mão Vermelha, disse Mate. Vou precisar de um círculo, Tina, disse Teslin. Não reclame que você não consegue canalizar. Eu sinto isso em você, e todas as antigas alianças e promessas foram quebradas para nós aqui. Reúna as outras mulheres. Para onde estamos indo, Calton? Mate sorriu. Para o topo daquelas alturas. As colinas, disse Cared. Mas você as abandonou no início da batalha. Você as entregou aos engendros das sombras. Sim, eu fiz. E agora? Agora ele tinha uma chance de terminar isso. As forças de Elaine resistindo ao longo do rio, Egwene lutando a oeste. Mate tinha que tomar a parte norte das colinas. Ele sabia que, com os Seanchan derrotados e a maioria de suas tropas ocupadas ao redor da parte inferior das colinas, Demandred enviaria uma forte força de Sharans e Trollocs pelo topo, a nordeste, para descer pelo leito do rio e atrás dos exércitos de Elaine. Os exércitos da luz estariam cercados e à mercê de Demandred. Sua única chance era impedir que as tropas de Demandred saíssem das colinas, apesar de sua superioridade numérica.
Luz. Era uma aposta arriscada, mas às vezes era preciso arriscar a única chance que se tinha. Você está nos dispersando perigosamente, disse Cared. Você arrisca tudo ao mover exércitos necessários aqui para as colinas. Você queria mesmo ir para a linha de frente, respondeu Mate. Loyal, você está conosco. Um ataque ao cerne do inimigo, Mate, perguntou Loyal, erguendo o machado. Não será o pior lugar em que já estive, seguindo um de vocês três. Espero que Rand esteja bem. Você acha mesmo, não é? Se Rand estivesse morto, disse Mate, saberíamos. Ele terá que se cuidar, sem que Matrin Calton o salve desta vez. Teslin, vamos pegar aquele portal. Tina, organize suas forças. Preparem-nas para atacar pela abertura. Precisamos tomar a encosta norte daquelas colinas rapidamente e mantê-la, não importa o que a sombra nos lance. Egwene abriu os olhos. Embora não devesse estar em um quarto, estava deitada em um. E um ótimo quarto. O ar frio cheirava sal, e ela descansava em um colchão macio. Estou sonhando, pensou ela. Ou talvez tivesse morrido. Isso explicaria a dor. Uma dor tão terrível. O nada seria melhor, muito melhor, do que essa agonia. Gavin se foi. Um pedaço de si mesma, arrancado. Esqueci como ela é jovem. Sussurros ecoaram pela sala. Aquela voz era familiar. Silviana, cuide dela. Preciso voltar para a batalha. Como vai? Egwene também conhecia aquela voz. Rosil, do amarelo. Ela tinha ido para Mayene, com as noviças e as aceitas, para ajudar a curar. A batalha. Vai mal. Silviana não era de se gabar. Cuida dela, Rosil. Ela é forte, não duvido que ela consiga superar isso, mas sempre há uma preocupação. Já ajudei mulheres com guardiões perdidos, Silviana, disse Rosil. Garanto que sou bastante capaz. Ela ficará inutilizada pelos próximos dias, mas depois começará a se recuperar. Silviana fungou. Aquele garoto. Eu deveria saber que ele a arruinaria. No dia em que vi como ela olhava pela primeira vez, eu deveria tê-lo agarrado pelas orelhas, arrastado para uma fazenda distante e posto para trabalhar pela próxima década. Você não pode controlar um coração tão facilmente, Silviana. Guardas são uma fraqueza, disse Silviana. Isso é tudo o que eles sempre foram, e tudo o que sempre serão. Aquele garoto tolo. Aquele garoto tolo, disse Egwene, salvou minha vida dos assassinos de Seanchan. Eu não estaria aqui para lamentar se ele não tivesse feito isso. Sugiro que você se lembre disso, Silviana, quando falar dos mortos. Os outros ficaram em silêncio. Egwene tentou superar a dor da perda. Ela estava em Mayene, é claro. Silviana a teria levado para os amarelos. Eu vou me lembrar, mãe, disse Silviana. Ela conseguiu soar arrependida. Descanse em paz. Eu vou. O descanso é para os mortos, Silviana, disse Egwene, sentando-se. Silviana e Rosil estavam na porta do belo quarto, forrado com tecido azul e com teto de incrustações de madrepérola. Ambas cruzaram os braços e a encararam com severidade. Você passou por algo extremamente doloroso, mãe, disse Rosil. Perto da porta, Leovin montava guarda. A perda de um guardião é suficiente para deter qualquer mulher. Não há vergonha em se deixar lidar com a dor. Egwene Alveri sabe lamentar, disse Egwene, levantando-se. Egwene Alveri perdeu um homem que amava, e sentiu que ele morria por causa de um vínculo. A Mirlin tem compaixão por Egwene Alveri, assim como teria por qualquer Aes Sedai lidando com tal perda. Então, diante da última batalha, a Mirlin esperaria que aquela mulher se reerguesse e voltasse à luta. Ela atravessou a sala, cada passo mais firme. Estendeu a mão para Silviana, acenando em direção ao Sangreal de Vorá, que segurava. Vou precisar disso. Silviana hesitou. A menos que vocês dois queiram descobrir o quão capaz eu sou atualmente, disse Egwene suavemente, eu não sugeriria desobediência. Silviana olhou para Rosil, que suspirou e assentiu relutantemente. Silviana entregou a vara. Eu não tolero isso, mãe, disse Rosil. Mas se a senhora insiste, eu insisto. Então eu lhe darei esta sugestão. A emoção ameaçará esmagá-la. Este é o perigo. Diante de um guardião perdido, invocar Saidar será difícil. Se você conseguir, a serenidade de uma Aes Sedai provavelmente será impossível. Isso pode ser perigoso. Muito perigoso. Egwene se abriu para Saidar.
Como Rosil sugerira, era difícil abraçar a fonte. Muitas emoções disputavam sua atenção, oprimindo-a, dissipando sua calma. Ela corou ao fracassar pela segunda vez. Silviana abriu a boca, sem dúvida para sugerir que Egwene se sentasse novamente. Naquele momento, Egwene encontrou Saidar, o botão em sua mente florescendo, o poder único invadindo-a. Ela lançou um olhar desafiador para Silviana e começou a tecer um portal. Você não ouviu o resto do meu conselho, mãe, disse Rosil. Você não conseguirá banir as emoções que a perturbam, não completamente. Sua única opção é ruim, sobrepujar essas emoções de tristeza e dor com emoções mais fortes. Isso não deve ser nada difícil, disse Egwene. Respirou fundo, absorvendo mais do poder único. Permitiu-se sentir raiva. Fúria contra os engendros das sombras que ameaçavam o mundo, raiva contra eles por terem tirado Gavin dela. Precisarei de olhos para me vigiar, disse Egwene, desafiando as palavras anteriores de Silviana. Gavin não fora uma fraqueza para ela. Precisarei de outro guardião. Mas Rosil começou. Egwene a interrompeu com um olhar. Sim, a maioria das mulheres esperava. Sim, Egwene Alveri estava magoada com sua perda, e Gavin jamais poderia ser substituída. Mas ela acreditava em guardiões. O trono de Amirlin precisava de alguém para protegê-la. Além disso, qualquer pessoa com vínculo com o guardião era uma lutadora melhor do que aquela sem ficar sem um guardião era negar à luz outro soldado. Havia uma pessoa ali que salvou a vida dela. Não, disse um pedaço dela, com o olhar pousado em Leovin. Não um Seanchan. Outra parte dela, a Amirlin, riu disso. Pare de ser tão infantil. Ela teria um guardião. Leovin sem nave, disse Egwene em voz alta. Você aceita esta tarefa? A mulher ajoelhou-se, curvando a cabeça. Sim. Egwene formou a trama para o vínculo. Leovin se levantou, parecendo menos cansado, respirando fundo. Egwene abriu um portal para o outro lado da câmara e, em seguida, usou seu conhecimento imediato daquela sala para abrir outro, onde seu povo lutava. Explosões, gritos e o bater de armas contra escudos ecoaram por ali. Egwene voltou para os campos de extermínio, trazendo a fúria da Amirlin com ela. Demandred era um mestre da lâmina. Galad presumira que esse seria o caso, mas preferiu testar suas suposições. Os dois dançavam para frente e para trás dentro do círculo de charas, que observavam. Galad usava uma armadura mais luz, cota de malha sob o tabardo, e andava mais rápido. As moedas entrelaçadas que Demandred usava eram mais pesadas do que uma cota de malha simples, mas eram boas contra uma espada. Você é melhor do que seu irmão era, disse Demandred. Ele morreu facilmente. O homem tentava enfurecer Galad. Não conseguiu. Frio, cuidadoso. Galad avançou. O cortesão bate o leque. Demandred respondeu com algo muito semelhante ao falcão agachado, repelindo o ataque de Galad. Demandred recuou, caminhando ao redor do perímetro do ringue, com a espada estendida para o lado. No começo, ele havia falado bastante. Agora, só fazia piadas ocasionais. Eles circulavam um ao outro na escuridão, iluminados por tochas seguradas nas mãos de Shara. Uma rotação. 2. Vem agora, disse Demandred. Estou esperando. Galad permaneceu em silêncio. Cada momento em que ele hesitava era um momento em que Demandred não estava enviando destruição sobre Elaine ou seus exércitos. O renegado pareceu perceber isso, pois avançou rapidamente. 3 golpes, baixo, lateral, backhand. Galad enfrentou cada um, seus braços um borrão. Movimento para o lado. Veio de uma pedra que Demandred havia atirado em Galad por canalização. Galad se esquivou por pouco, então ergueu a espada contra os golpes que vieram em seguida. Golpes furiosos para baixo, o javali corre montanha abaixo, colidindo contra a lâmina de Galad. Ele se segurou contra ela, mas não foi capaz de impedir o giro da lâmina que cortou seu antebraço. Demandred recuou, sua espada pingando o sangue de Galad. Eles circularam novamente, observando-se. Galad sentiu o sangue quente dentro da luva, de onde havia escorrido pelo braço. Uma pequena perda de sangue poderia retardar um homem, enfraquecê-lo. Galad inspirou e expirou, abandonando os pensamentos, abandonando a preocupação. Quando Demandred atacou novamente, Galad antecipou-se, afastando-se e golpeando com as 2 mãos, cravando-se profundamente no couro atrás da joelheira de Demandred. A espada resvalou na lateral da armadura, mas cortou certeiramente. Quando Galad se virou, Demandred mancava. O renegado fez uma careta.
Você me ensanguentou, disse ele. Faz muito tempo que ninguém faz isso. O chão começou a se mover e se quebrar sob Galad. Desesperado, ele saltou para frente, aproximando-se de Demandred, forçando-o a parar de canalizar, para não cair. O renegado grunhiu, balançando, mas Galad estava dentro da guarda inimiga. Perto demais para desferir um golpe completo, Galad ergueu a espada e a golpeou, com o punho para frente, contra o rosto de Demandred. Demandred segurou a mão de Galad com a sua, mas Galad agarrou Demandred pelo capacete, segurando com força, tentando forçá-lo a cobrir os olhos do renegado. Ele grunhiu, os dois homens se encontraram, nenhum se movendo. Então, com um som nauseante que Galad ouviu distintamente, seu músculo se rompeu no braço onde havia sido cortado. Sua espada escorregou dos dedos dormentes, seu braço sofreu espasmos, e Demandred o jogou para trás e o atingiu com o clarão da lâmina. Galad caiu de joelhos. Seu braço direito, decepado no cotovelo pelo golpe de Demandred, caiu no chão à sua frente. Demandred deu um passo para trás, ofegante. Ele estava preocupado. Ótimo! Galad segurou seu cotoco sangrando e cuspiu aos pés de Demandred. Demandred bufou e então brandiu a lâmina mais uma vez. Tudo ficou escuro. Androl sentiu como se tivesse esquecido como era respirar ar fresco. A terra ao seu redor ardia e tremia, a fumaça se agitando ao vento, trazendo consigo o fedor de corpos queimados. Ele e os outros haviam subido pelo topo das colinas, em direção ao lado oeste, em busca de Taim. Grande parte do exército Charan lutou ali, em conflito com o exército da Torre Branca. Grupos de canalizadores atraíam fogo de um lado ou de outro, então Androl atravessou a paisagem horrenda sozinho. Ele pisou em trechos irregulares de terra fumegante, agachando-se, tentando transmitir a aparência de um homem ferido e solitário tentando se esgueirar para um lugar seguro. Ele ainda tinha o rosto de Nensen, mas com a cabeça baixa e a postura baixa, isso pouco importava. Ele sentiu um aumento de alarme vindo de Pevara, que se movia sozinho por perto. O que foi? Ele perguntou. Você está bem? Depois de um momento tenso, seus pensamentos vieram. Sim, estou bem. Levei um susto com alguns Charans. Eu os convenci de que estava do lado deles antes que atacassem. É um milagre que alguém consiga distinguir amigo de inimigo aqui, Androl respondeu. Ele esperava que Emarim e Jonete estivessem seguros. Os dois tinham ido juntos, mas se eles... Androl congelou. Mais à frente, através da fumaça que se movia, viu um círculo de Trollocs protegendo algo. Eles estavam em um afloramento rochoso que se projetava da encosta como o assento de uma cadeira. Androl se aproximou sorrateiramente, esperando dar uma espiada. Androl! A voz de Pevara em sua mente o fez quase pular de susto. O que? Você estava alarmada com alguma coisa, ela disse. Eu estava reagindo a você. Ele respirou fundo algumas vezes para se acalmar. Você encontrou algo. Só um momento. Ele chegou perto o suficiente, de fato, para sentir a canalização dentro do anel. Ele não sabia se... Os Trollocs se separaram quando alguém lá dentro gritou uma ordem. Mishrael espiou e então franziu a testa. É só o Nensen. O coração de Androl batia forte dentro do peito. Um homem de preto se virou, desviando o olhar da batalha. Taim. Em suas mãos, carregava um fino disco preto e branco. Esfregou o polegar sobre ele enquanto observava o campo de batalha, com um olhar irônico, como se desdenhasse os canalizadores inferiores que lutavam ao seu redor. E então, ele gritou para Androl, virando-se e colocando o disco em uma bolsa em sua cintura. Eu vi Androl, disse Androl, pensando rapidamente. Luz, os outros esperavam que ele se aproximasse. Ele o fez, passando pelos Trollocs e se colocando bem na barriga da fera. Se conseguisse se aproximar o suficiente. Eu o segui por um tempo. Nensen sempre falava com uma voz áspera e grave, e Androl fazia o possível para imitá-la. Pevara poderia ter incorporado a voz à trama, mas não a conhecia bem o suficiente. Não me importo com isso. Idiota! O que o Demandred está fazendo? Ele me viu, disse Androl. Ele não gostou que eu estivesse lá. Ele me mandou de volta para você e disse que se visse algum de nós fora desta posição, nos mataria. Andou. Pevara enviou, preocupado. Ele não conseguiu se concentrar para responder. Precisou de todas as suas forças para não tremer ao se aproximar de Taim. Taim esfregou a testa com 2 dedos, fechando os olhos. E eu pensei que você conseguisse fazer essa coisa simples. Taim criou uma trama complexa de espírito e fogo. Atingiu Androl como uma víbora.
Uma dor repentina percorreu o corpo de Androl, começando pelos pés e percorrendo os membros. Ele gritou e caiu no chão. Você gosta disso? Perguntou Taim. Aprendi com Moridin. Acho que ele está tentando me virar contra Demandred. Androl gritou com a própria voz. Isso o horrorizou, mas os outros não pareceram notar. Quando Taim finalmente soltou a trama, a dor desapareceu. Androl se viu rastejando no chão sujo, seus membros ainda em espasmos pela lembrança da dor. Levante-se. Taim rosnou. Androl começou a se levantar cambaleando. Estou indo, enviou Pevara. Para trás, respondeu ele. Luz, sentia-se impotente. Ao se levantar, tropeçou em Taim, suas pernas se recusando a funcionar como deveriam. Tolo, disse Taim, empurrando Androl para trás. Mishrael o segurou. Fique parado. Taim começou outra tecelagem. Androl tentou prestar atenção, mas estava nervoso demais para captar os detalhes da tecelagem. Ela pairou à sua frente e depois o envolveu. O que você está fazendo? Perguntou Androl. Ele não precisou fingir o tremor na voz. Aquela dor. Você disse que viu Androl, disse Taim. Vou colocar uma máscara de espelhos em você e inverter a trama, fazendo você ficar parecido com ele. Quero que você finja ser o pajem, encontre o Logain e o mate. Use uma faca ou uma trama, tanto faz. Você está me fazendo parecer o Androl, disse Androl. Androl é um dos bichinhos de estimação do Logain, disse Taim. Ele não deveria suspeitar de você. É algo excepcionalmente fácil o que estou pedindo, Nansen. Acha que, por uma vez, conseguiria evitar uma bagunça completa? Sim, Emiel. Ótimo. Porque se você falhar, eu te mato. A trama se encaixou e desapareceu. Mishrael grunhiu, soltando Androl e recuando. Acho que Androl é mais feio do que isso, Emiel. Taim bufou e acenou para Androl. Já está bom. Saia da minha frente. Volte com a cabeça de Logain, ou não volte mais. Androl se afastou aos tropeços, respirando pesadamente, sentindo os olhares dos outros em suas costas. Uma vez a uma boa distância, ele se abaixou em meio a um arbusto quase todo queimado e quase tropeçou em Pevara, Emarim e Jonete, que estavam escondidos ali. Androl. Emarim sussurrou. Seu disfarce. O que aconteceu? Era o Taim. Androl sentou-se em um amontoado, tentando acalmar o coração. Então, ergueu a bolsa que havia tirado do cinto de Taim enquanto se levantava cambaleante. Era ele. Você não vai acreditar, mas... Arganda segurou o pedaço de papel, sentou-se na cela de Might e tirou sua lista de cifras do bolso. Aqueles Trollocs continuavam atirando flechas. Até agora, ele havia evitado ser atingido. Assim como a rainha Liandre, que ainda cavalgava com ele. Pelo menos ela estava disposta a ficar um pouco mais atrás, com as reservas dele, onde estaria mais protegida. Além da Legião do Dragão e dos Fronteiriços, sua força, juntamente com a Guarda do Lobo e os Mantos Brancos, havia se deslocado rio abaixo após a batalha nas ruínas. Arganda tinha mais soldados de infantaria do que os outros e os havia seguido. Eles encontraram muita luta ali, com os Trollocs e Charans no leito seco do rio tentando cercar os exércitos de Andor. Arganda já lutava ali havia algumas horas, enquanto o sol se punha, trazendo as sombras. No entanto, ele recuou assim que recebeu a mensagem. Que letra horrível, resmungou Arganda, folheando a pequena lista de cifras e apontando-a para uma lanterna. As ordens eram autênticas. Ou isso, ou alguém havia quebrado a cifra. Bem, perguntou Tournai. Calton está vivo, disse Arganda com um grunhido. Onde ele está? Não sei, disse Arganda, dobrando o papel e guardando as cifras. O mensageiro disse que Calton abriu um portal à sua frente, jogou a carta na cara dele e mandou que me encontrasse. Arganda virou-se para o sul, espiando através da escuridão. Preparando-se para a noite, seus homens trouxeram óleo pelos portões e incendiaram pilhas de lenha. À luz da fogueira, ele podia ver os homens de 2 rios vindo em sua direção, tão certos quanto as ordens haviam dito. Tan Altor, disse Arganda, erguendo a mão. Ele não via seu comandante desde que se separara após a batalha nas ruínas, horas antes. Os homens de 2 rios pareciam tão exaustos quanto Arganda. Tinha sido um dia muito, muito longo, e a luta ainda não havia terminado. Quem me dera que Galene estivesse aqui, pensou Arganda, inspecionando Trollocs no rio enquanto os homens de Altor se aproximavam. Alguém para discutir seria bom para mim. Logo abaixo,
Gritos e estrondos soavam de onde as formações de piques andorianos conseguiam conter, com dificuldade, as ondas de Trolloc. A essa altura, a batalha já se estendia ao longo do Mora, quase até da Shark Nob. Seus homens haviam ajudado a impedir que os andorianos fossem flanqueados. Quais são as novidades, Arganda? Perguntou Tan ao se aproximar. Calton está vivo, disse Arganda. E isso é incrível, considerando que alguém explodiu seu posto de comando, incendiou sua tenda, matou um bando de seus damanes e expulsou sua esposa. Calton conseguiu escapar de alguma forma. Ah! Disse Abel Calton. Esse é o meu garoto. Ele me disse que você viria, disse Arganda. Ele disse que você teria flechas. Você tem. Tan assentiu. Nossas últimas ordens nos enviaram através do portal para Mayene para cura e reabastecimento. Não sei como Mate sabia que as flechas viriam, mas um carregamento das mulheres dos 2 rios chegou bem quando nos preparávamos para voltar para cá. Temos arcos longos para você usar, se precisar. Eu vou. Calton quer que todas as nossas tropas recuem rio acima, para as ruínas, atravessem o leito do rio e marchem para as colinas pelo lado nordeste. Não tenho certeza do que se trata, mas acho que ele sabe o que está fazendo, disse Tan. Juntas, suas forças avançaram rio acima durante a noite, deixando para trás os andorianos em luta, Cairienin e Aiel. Criador, abrigo para vocês, amigos, pensou Arganda. Atravessaram o leito seco do rio e começaram a subir as encostas nordeste. Estava tudo tranquilo no topo, naquela extremidade das colinas, mas o brilho das fileiras de tochas era evidente. Isso vai ser um osso duro de roer, se forem Charans lá em cima, disse Tan suavemente, olhando para a encosta escura. O bilhete de Calton dizia que teríamos ajuda, respondeu Arganda. Que tipo de ajuda? Não sei. Ele não. Um trovão ribombou ali perto, e Arganda estremeceu. A maioria dos canalizadores deveria estar lutando do outro lado das colinas, mas isso não significava que ele não veria nenhum ali. Ele odiava aquela sensação, a sensação de que um canalizador pudesse estar observando, ponderando se deveria matá-lo com fogo, relâmpago ou terra. Canalizadores. O mundo seria simplesmente melhor sem eles. Mas aquele som não era um trovão. Um grupo de cavaleiros galopando, carregando tochas, surgiu da noite, cruzando o leito do rio para se juntar a Arganda e seus homens. Eles hasteavam a garça dourada no centro de um conjunto de estandartes da fronteira. Bem, eu serei um maldito Trolloc, gritou Arganda. Vocês, da fronteira, decidiram se juntar a nós. Lan Mandragoran saudou com a luz da tocha, a espada prateada brilhando. Ele olhou para a encosta. Então vamos lutar aqui. Arganda assentiu. Ótimo, disse Lan suavemente a cavalo. Acabei de receber relatos sobre um grande exército Charan se movendo para nordeste, cruzando o topo das colinas. Está claro para mim que eles querem dar a volta por trás do nosso povo, lutando contra os Trollocs no rio, aí estaríamos cercados e à mercê deles. Parece que é nossa função impedir que isso aconteça. Ele se virou para Tan. Está pronto para amolecê-los, arqueiro. Acho que conseguimos, respondeu Tan. Lan assentiu e ergueu a espada. Um homem Malquieri ao seu lado ergueu a garça dourada bem alto. Então eles avançaram encosta acima. Um enorme exército inimigo se aproximava, espalhado em fileiras amplas pela paisagem, com o céu iluminado pelas milhares de tochas que carregavam. Tan Altor gritou para seus homens se alinharem e atirarem. Abandonem, gritou Tan, disparando rajadas de flechas contra os Charans. Então, flechas começaram a ser disparadas em sua direção, agora que a distância entre os 2 exércitos havia diminuído. Arganda imaginou que os arqueiros não seriam tão precisos na escuridão quanto seriam durante o dia, mas isso seria verdade para ambos os lados. Os homens de Two Rivers lançaram uma onda de morte, flechas tão rápidas quanto falcões mergulhadores. Esperem! Gritou Tan para seus homens. Eles pararam de atirar bem a tempo da cavalaria de Lan atingir as linhas Charan enfraquecidas. De onde Tan tirou tanta experiência em batalha? Pensou Arganda, lembrando-se das vezes em que vira Tan lutar. Arganda conhecera generais experientes com muito menos noção de campo de batalha do que este pastor. Os homens da fronteira recuaram, permitindo que Tan e seus homens disparassem mais flechas. Tan fez um sinal para Arganda. Vamos! Gritou Arganda para seus soldados de infantaria. Todas as companhias, avante! O ataque duplo de arqueiros e cavalaria pesada era poderoso, mas tinha vantagem limitada, uma vez que o inimigo montasse suas defesas. Logo os Charans formariam uma sólida muralha de escudos e lanças para desviar os cavaleiros, ou os arqueiros os eliminariam.
Era aí que a infantaria entrava. Arganda desenganchou sua massa. Os Charans usavam cota de malha e couro, e a ergueu bem alto, liderando seus homens através das colinas, encontrando Charans no meio do caminho, enquanto avançavam para o combate. As tropas de Tan eram mantos brancos, Gialdanin, a guarda do lobo de Perrins e a guarda alada de Maener, mas se viam como um só exército. Menos de 6 meses antes, Arganda teria jurado sobre o túmulo de seu pai que homens como aquele jamais lutariam juntos, muito menos se socorreriam mutuamente, como a guarda do lobo fez quando as forças dos mantos brancos estavam sendo derrotadas. Ouviu-se o uivo de alguns Trollocs, que começaram a se aproximar dos Charans. Luz. Trollocs também? Arganda balançou sua massa até seu braço queimar, então trocou de mãos e continuou, quebrando ossos, esmagando mãos e braços até que o pelo de Maite ficou manchado de sangue. Clarões de luz subitamente dispararam do extremo oposto das colinas em direção aos andorianos que defendiam abaixo. Arganda mal percebeu, consumido pela luta como estava, mas algo dentro dele gemeu. Demandred deve ter retomado o ataque. Eu derrotei seu irmão, Leosterin. A voz ecoou pelo campo de batalha, alta como um trovão. Ele morre agora, sangrando sua mortalidade. Arganda dançou para trás, virando-se quando um Trolloc corpulento, com um rosto quase humano, empurrou o Charan ferido ao seu lado e berrou. Sangue escorria de um corte em seu ombro, mas ele não pareceu notar. Ele se contorceu, brandindo um mangual de corrente curta com uma cabeça que parecia um tronco coberto de espinhos. O mangual caiu no chão bem ao lado de Maite, assustando o cavalo. Enquanto Arganda lutava para recuperar o controle, o imenso Trolloc avançou e desferiu um soco com a mão esquerda, acertando um soco desajeitado na lateral da cabeça de Maite, derrubando o cavalo no chão. Você se importa com a carne deste nascimento? Trovejou Demandred ao longe. Você compartilha algum amor por aquele que lhe deu o nome de irmão, este homem de branco? A cabeça de Maite rachou como um ovo. As patas do cavalo se contraíram e se sacudiram. Arganda se levantou com dificuldade. Não se lembrava de ter saltado para se libertar quando o cavalo caiu, mas seus instintos o haviam preservado. Infelizmente, sua cambalhota o afastou de seus guardas, que lutavam por suas vidas contra um grupo de Charans. Seus homens avançavam, e os Charans eram lentamente empurrados para trás. Mas ele não tinha tempo para olhar. Aquele Trolloc estava em cima dele. Arganda ergueu sua massa e olhou para a fera imponente à sua frente, chicoteando seu mangual sobre a cabeça enquanto passava por cima do cavalo moribundo. Arganda nunca se sentiu tão pequena. Covarde! Rugiu Demandred. Você se auto-intitula salvador desta terra? Eu reivindico esse título. Encare-me. Preciso matar este seu parente para tirá-lo de lá? Arganda respirou fundo e saltou para frente. Ele imaginou que essa seria a última coisa que o Trolloc esperaria. De fato, o golpe da fera foi para o lado. Arganda acertou um golpe certeiro na lateral do corpo, e sua massa atingiu a pelvis do Trolloc, esmagando o osso. Então a coisa o atingiu com as costas da mão. Arganda viu tudo branco, e os sons da batalha desapareceram. Gritos, passos pesados, berros. Gritos e berros. Gritos e berros. Nada. Algum tempo depois, não sabia quanto tempo, sentiu-se sendo erguido. O Trolloc pescou, decidido a pelo menos cuspir na cara do seu assassino, apenas para se ver sendo içado para a cela atrás de Aula Mandragora. Estou vivo, disse Arganda. Uma onda de dor no lado esquerdo o informou que sim, de fato, ele estava. Você derrubou um dos grandes, Gialdanin, disse Lan, incitando o cavalo a galopar em direção à retaguarda. Arganda viu que os outros da fronteira cavalgavam com eles. O Trolloc o atingiu em seus estertores. Pensei que estivesse morto, mas não pude ir buscá-lo até que os tivéssemos repelido. Teríamos sido duramente pressionados se aquele outro exército não tivesse surpreendido os Charans. Outro exército, disse Arganda, esfregando o braço. Calton tinha um exército à espreita no lado norte das colinas. Pelo visto, eram jurados pelos dragões e uma estandarte de cavalaria, provavelmente parte do bando. Mais ou menos na hora em que você estava lutando com aquele Trolloc, eles caíram no flanco esquerdo do Charan, destruindo todos eles. Vai levar um tempo para se reagruparem. Luz, disse Arganda, e então gemeu. Ele percebeu que seu braço esquerdo estava quebrado. Bem, ele vivia. Por enquanto, estava bom. Olhou para as linhas de frente, onde seus soldados ainda mantinham suas fileiras. A rainha Liandre cavalgava no meio deles, de um lado para o outro entre as fileiras, encorajando-os. Luz. Ele desejou que ela tivesse se disposto a servir no hospital em Mayenne. Havia paz ali naquele momento.
Os Charans haviam sido atingidos com tanta força que recuaram, deixando um trecho de terreno aberto entre os exércitos adversários. Provavelmente não esperavam um ataque tão repentino e forte. Mas espere! Sombras se aproximavam à direita de Arganda, figuras enormes caminhando da escuridão. Mais Trollocs. Ele cerrou o maxilar contra a dor. Havia deixado cair a massa, mas ainda segurava a faca de bota. Não cairia sem. Ogier, ele percebeu, piscando. Aqueles não são Trollocs. São Ogier. Trollocs não carregariam tochas como aqueles seres. Glória aos construtores. Lan os chamou. Então vocês faziam parte do exército que Calton enviou para atacar o flanco dos Charans. Onde ele está? Eu gostaria de falar com ele. Um dos Ogier soltou uma risada estrondosa. Você não é o único, Daishan. Calton se move como um esquilo caçando nozes no mato. Um momento aqui, outro momento se foi. Devo lhe dizer que precisamos conter o avanço do Charan, a todo custo. Mais luz brilhou do lado distante das colinas. As Aes Sedai e os Charans lutaram ali. Calton tentava encurralar as forças da sombra. Arganda ignorou a dor, tentando pensar. E Demandred? Arganda agora podia ver outra onda de destruição lançada pelos renegados. Ela queimou os defensores do outro lado do rio. As formações de lanças começaram a se despedaçar, cada explosão de luz matando centenas. Canalizadores de Charan à distância de um lado, murmurou Arganda, e um dos renegados do outro. Luz. Não percebi quantos Trollocs havia. São incontáveis. Ele podia vê-los agora, confrontando as tropas de Elaine. Rajadas do poder único mostravam milhares deles à distância, abaixo. Estamos acabados, não estamos? O rosto de Lan refletia a luz da tocha. Olhos como ardósia, um rosto de granito. Ele não corrigiu Arganda. O que faremos? Perguntou Arganda. Para vencer. Luz, para vencer, precisaríamos derrotar esses Charans, resgatar os lanceiros, eles logo serão cercados pelos Trollocs, e cada um de nós precisaria matar pelo menos 5 dessas feras. Isso sem contar Demandred. Nenhuma resposta da Lan. Estamos condenados, disse Arganda. Se for assim, disse Lan, ficaremos no topo do terreno elevado e lutaremos até a morte, Gyaldanin. Você se rende quando morre. Muitos homens receberam menos. Os fios da possibilidade resistiram a Rand enquanto ele os entrelaçava no mundo que imaginava. Ele não sabia o que aquilo significava. Talvez o que ele exigia fosse altamente improvável. Aquilo que ele fez, usando fios para mostrar o que poderia ser, era mais do que uma simples ilusão. Envolvia olhar para mundos que já existiram, mundos que poderiam ser novamente. Espelhos da realidade em que ele vivia. Ele não criou esses mundos. Ele apenas os manifestou. Ele forçou os fios a abrirem a realidade que ele exigia, e finalmente eles obedeceram. Uma última vez, a escuridão se tornou luz, e o nada se tornou algo. Ele entrou em um mundo que não conhecia o escuro. Ele escolheu Caemin como ponto de entrada. Talvez porque o Tenebroso tivesse usado o local em sua última criação, e Rand quisesse provar a si mesmo que a terrível visão não era inevitável. Ele precisava ver a cidade novamente, mas sem mácula. Ele caminhou pela rua em frente ao palácio, respirando fundo. As árvores de correntes de manteiga estavam floridas, com as flores amarelas brilhantes saindo dos jardins e pendendo sobre os muros do pátio. Crianças brincavam nelas, jogando as pétalas para o ar. Nenhuma nuvem manchava o céu brilhante. Rand olhou para cima, erguendo os braços, e saiu de debaixo dos galhos floridos para a luz profunda e quente do sol. Não havia guardas na entrada do palácio, apenas um servo gentil que respondia às perguntas de alguns visitantes. Rand avançou, deixando rastros em pétalas douradas enquanto se aproximava da entrada. Uma criança veio em sua direção, e Rand parou, sorrindo para ela. Ela se aproximou e tocou a espada na cintura de Rand. A criança pareceu confusa. — O que é? Perguntou ela, erguendo os olhos arregalados. — Uma relíquia, Rand sussurrou. As risadas das outras crianças fizeram a menina virar a cabeça, e ela o deixou, rindo enquanto uma das crianças jogava um punhado de pétalas no ar. Rand continuou andando. — Isto é perfeito para você. A voz do Tenebroso soou distante. Ele podia atravessar esta realidade para falar com Rand, mas não podia aparecer ali como nas outras visões. Este lugar era sua antítese. Pois este era o mundo que existiria se Rand o matasse na última batalha. Venha e veja, Rand lhe disse, sorrindo. Nenhuma resposta.
Se o tenebroso se deixasse levar por essa realidade, deixaria de existir. Naquele lugar, ele havia morrido. Tudo girava e voltava. Esse era o significado da roda do tempo. Qual era o sentido de vencer uma única batalha contra o tenebroso, apenas para saber que ele retornaria? Rand podia fazer mais. Ele podia fazer isso. Gostaria de ver a rainha, perguntou Rand ao criado na porta do palácio. Ela está. Você deveria encontrá-la nos jardins, meu jovem, disse o guia. Ele olhou para a espada de Rand, mas por curiosidade, não por preocupação. Neste mundo, os homens não poderiam conceber que um quisesse machucar o outro. Isso não acontecia. Obrigado, disse Rand, entrando no palácio. Os corredores eram familiares, mas diferentes. Caemlyn quase fora arrasada durante a última batalha, o palácio incendiado. A reconstrução lembrava o que havia antes, mas não completamente. Rand caminhava pelos corredores. Algo o preocupava, um desconforto no fundo da sua mente. O que era? Não fique preso aqui, ele percebeu. Não seja complacente. Este mundo não era real, não completamente. Ainda não. Poderia ter sido um plano do tenebroso. Enganar Rand para que ele criasse o paraíso para si mesmo, apenas para entrar nele e ficar preso enquanto a última batalha se desenrolava? Pessoas estavam morrendo enquanto lutavam. Ele precisava se lembrar disso. Não podia deixar que essa fantasia o consumisse. Era difícil se lembrar disso ao entrar na galeria, um longo corredor, ladeado pelo que pareciam ser janelas. Só que essas janelas não davam para Caemlyn. Esses novos portais de vidro permitiam ver outros lugares, como um portal sempre no lugar. Rand passou por uma que dava para uma baía submersa, com peixes coloridos nadando de um lado para o outro. Outra dava para uma campina tranquila no alto das montanhas da névoa. Flores vermelhas brotavam em meio ao verde, como manchas de tinta espalhadas pelo chão após o trabalho diário de um pintor. Na outra parede, as janelas davam para as grandes cidades do mundo. Rand passou por Tyr, onde a pedra era agora um museu dos dias da Terceira Era, com os defensores como curadores. Ninguém daquela geração jamais carregara uma arma e ficava perplexo com as histórias de seus avós lutando. Outra mostrava as 7 torres de Malkier, reconstruídas com força, mas como um monumento, não como uma fortificação. A praga havia desaparecido com a morte do Tenebroso, e os Filhos das Sombras caíram mortos imediatamente. Como se o Tenebroso estivesse ligado a todos eles, como um desvanecido liderando um punhado de Trollocs. As portas não tinham fechaduras. A cunhagem de moedas era uma excentricidade quase esquecida. Os canalizadores ajudavam a criar comida para todos. Rand passou uma janela para Tar Valon, onde as Aes Sedai curavam qualquer um que chegasse e criavam portais para unir entes queridos. Todos tinham tudo o que precisavam. Ele hesitou ao lado da janela seguinte. Ela dava para Ruidian. Será que aquela cidade já esteve em um deserto? O deserto floresceu, de Shara a Cairien. E ali, através da janela, Rand viu os campos de Chora, uma floresta deles, cercando a cidade lendária. Embora não conseguisse ouvir suas palavras, viu Uzziel cantando. Chega de armas. Chega de lanças para dançar. Mais uma vez, Uzziel era um povo de paz. Ele continuou. Bandar Eban, Eboldar, as terras Seanchan, Shara. Cada nação estava representada, embora, ultimamente, as pessoas não prestassem muita atenção às fronteiras. Outra relíquia. Quem se importava com quem vivia em qual nação, e por que alguém tentaria possuir terras? Havia o suficiente para todos. O florescimento do deserto abrirá espaço para novas cidades, novas maravilhas. Muitas das janelas pelas quais Rand passou davam para lugares que ele não conhecia, embora estivesse satisfeito ao ver os 2 rios com uma aparência tão majestosa, quase como se Manetheren tivesse voltado. A última janela o fez parar. Dava para um vale no que outrora fora a terra do inferno. Uma laje de pedra, onde um corpo fora cremado há muito tempo, repousava ali sozinha. Coberta de vida, trepadeiras, grama, flores. Uma aranha peluda do tamanho da mão de uma criança corria pelas pedras. O túmulo de Rand. O local onde seu corpo fora cremado após a última batalha. Ele permaneceu um longo tempo naquela janela antes de finalmente se forçar a seguir em frente, deixando a galeria e seguindo para os jardins do palácio. Os criados eram prestativos sempre que ele falava com eles. Ninguém questionava porque ele queria ver a rainha. Ele presumiu que, quando a encontrasse, ela estaria cercada de pessoas. Se alguém pudesse ver a rainha, isso não exigiria todo o seu tempo. No entanto, quando ele se aproximou dela,
Sentada nos jardins do palácio sob os galhos da árvore chora, ela estava sozinha. Este era um mundo sem problemas. Um mundo onde as pessoas resolviam suas próprias queixas com facilidade. Um mundo de doação, não de disputas. O que alguém precisaria da rainha? Elaine estava tão bonita quanto quando se separaram pela última vez. Ela não estava mais grávida, é claro. 100 anos haviam se passado desde a última batalha. Ela parecia não ter envelhecido um dia. Rand se aproximou dela, olhando para o muro do jardim sobre o qual ele havia caído, caindo para encontrá-la pela primeira vez. Aqueles jardins eram muito diferentes, mas aquele muro permanecia. Ele havia resistido à devastação de Caemlyn e à chegada de uma nova era. Elaine olhou para ele do seu banco. Seus olhos se arregalaram imediatamente e ela levou a mão à boca. Rand! Ele fixou o olhar nela, a mão apoiada no punho da espada de lama. Uma postura formal. Porque ele a havia pegado. Elaine sorriu. Isso é uma brincadeira? Filha, onde você está? Você usou a máscara dos espelhos para me enganar de novo. Não é nenhum truque, Elaine, disse Rand, ajoelhando-se diante dela para que suas cabeças ficassem no mesmo nível. Ele olhou em seus olhos. Algo estava errado. Ah! Mas como pode ser? Ela perguntou. Não era Elaine, era. O tom parecia estranho, os maneirismos, errados. Será que ela tinha mudado tanto? Fazia 100 anos. Elaine, perguntou Rand. O que aconteceu com você? Aconteceu? Ora, nada. O dia está magnífico, maravilhoso, lindo e tranquilo. Como eu gosto de sentar nos meus jardins e aproveitar a luz do sol. Rand franziu a testa. Aquele tom afetado, aquela reação insípida. Elaine nunca tinha sido assim. Teremos que preparar um banquete, exclamou Elaine, batendo palmas. Vou convidar a Vienda. É a semana de folga dela do canto, embora ela provavelmente esteja cuidando da creche. Ela costuma ser voluntária lá. Serviço de creche. Em Ruidian, disse Elaine. Todo mundo gosta muito de brincar com as crianças, tanto aqui quanto lá. Há uma grande competição para cuidar das crianças. Mas entendemos a necessidade de nos revezarmos. A Vienda. Cuidar de crianças e cantar para árvores de chora. Não havia nada de errado nisso, na verdade. Porque ela não deveria gostar dessas atividades. Mas também estava errado. Ele achava que a Vienda seria uma mãe maravilhosa, mas imaginá-la tentando passar o dia todo brincando com os filhos dos outros. Rand olhou nos olhos de Elaine, olhou-os profundamente. Uma sombra espreitava ali atrás deles. Ah, era uma sombra inocente, mas ainda assim uma sombra. Era como, assim, como aquela sombra atrás dos olhos de alguém que foi transformado no escuro. Rand se levantou de um salto e cambaleou para trás. O que você fez aqui? Gritou para o céu. Shaita! Responda-me! Elaine inclinou a cabeça. Não estava com medo. Medo não existia naquele lugar. Shaita? Juro que me lembro desse nome. Faz tanto tempo. Às vezes fico esquecida. Shaita! Rand berrou. Eu não fiz nada, adversário. A voz estava distante. Esta é sua criação. Bobagem, disse Rand. Você a mudou. Você mudou todos eles. Você achou que me remover da vida deles os deixaria inalterados. As palavras ecoaram por Rand. Horrorizado, ele se afastou enquanto Elaine se levantava, obviamente preocupada com ele. Sim, ele via agora, a coisa por trás dos olhos dela. Ela não era ela mesma, porque Rand havia tirado dela a capacidade de ser ela mesma. Eu converso os homens para mim, disse Shaita. É verdade. Eles não podem escolher o bem depois que eu os torna meus dessa forma. Como isto é diferente, adversário. Se você fizer isso, nós somos um. Não. Rand gritou, segurando a cabeça com as mãos e caindo de joelhos. Não. O mundo seria perfeito sem você. Perfeito. Imutável. Arruinado. Faça isso, se quiser, adversário. Se me matasse, eu venceria. Não importa o que você faça, eu vou vencer. Rand gritou, encolhendo-se enquanto o próximo ataque do tenebroso o atingia. O pesadelo que Rand havia criado explodiu para fora, faixas de luz se espalhando como nuvens de fumaça. A escuridão ao redor dele tremeu e estremeceu. Você não pode salvá-los. O padrão, brilhante, vibrante, envolveu Rand novamente.
O verdadeiro padrão. A verdade do que estava acontecendo. Ao criar sua visão de um mundo sem o tenebroso, ele havia criado algo horrível. Algo terrível. Algo pior do que teria sido antes. O escuro atacou novamente.